Boa noite. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, o convite desse casal, Carlos e Beth, todos os trabalhadores do Evangelho aqui de Campo Grande. Não sei se eu preciso colocar o microfone aqui, posso deixar sobre a mesa? Então está bem. Então, quero agradecer essa oportunidade novamente. Também quero agradecer às pessoas que estarão assistindo a palestra pela internet. Dizer que Campo Grande tem sido realmente um campo fértil para o meu trabalho de divulgação do Evangelho. Estou aqui simplesmente como uma companheira de caminhada de vocês que trabalha como vocês trabalham no anúncio do Evangelho. Às vezes as pessoas citam títulos acadêmicos, mas eles não têm nenhuma importância nesse momento em que estamos aqui, que estamos como irmãos. Então, os títulos acadêmicos servem para a academia. Aqui somos uma família. E eu quero aproveitar a oportunidade e saudar a minha mãe, porque ela reclamou. Eu nunca imaginei que a minha mãe assistisse minhas palestras. Então, nunca mandei nenhum abraço para ela. Domingo passado, eu telefonei, como é de costume, toda semana telefonar. E ela sempre faz uma pergunta para mim: onde você está, minha filha? Porque eu quase nunca estou onde eu moro, quando telefono para ela. Então ela me disse: ouvi a sua palestra ontem, e junto com a sua irmã, Isaura, não é minha irmã? Então eu disse: a senhora assistiu? Ela disse: eu sempre assisto as suas palestras, não entendo de internet, mas a Isaura me ajuda e assiste junto comigo. Acessa a palestra e assiste junto comigo. E você nunca mandou um abraço para mim. Então, mamãe, um abraço para a senhora. Muito obrigada por me trazer a existência e sua bênção. Espero que a senhora goste da palestra. Então, a nossa palestra hoje, o tema é Trabalhando na Seara do Cristo. E não vim aqui para dar uma receita, trazer uma fórmula de como é que se trabalha na Seara do Cristo. Eu estou aqui vou partilhar alguns versículos bíblicos, principalmente do Evangelho de João, que podem nos fazer refletir juntos, eu e vocês, sobre o significado de realmente trabalhar para o Cristo. Então, um primeiro versículo que eu acho muito interessante é um texto do início do Evangelho de João, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 45, que é o encontro de Filipe com Natanael. E se diz assim: Filipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe: encontramos Jesus, o filho de José de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei, bem como nos profetas. Natanael perguntou: de Nazaré pode sair algo bom? Filipe respondeu: vem e vê. É interessante que esse texto é muito conhecido, nós até brincamos, não é? Pode sair algo que preste do Piauí. Então, mas aqui eu queria que nós prestássemos atenção ao final, que é o convite que Filipe faz a Natanael: venha e veja. E acho que aqui há uma indicação de um primeiro passo para orientar o trabalho, o nosso trabalho na seara do Cristo, que é evitar esse
personalismo, tomar cuidado para que nós que trabalhamos na seara do Cristo, na divulgação do Evangelho e das doutrinas, que nós não nos tornemos gurus das pessoas, mas que nós não queiramos ser mestres das pessoas, porque o próprio Cristo disse, a ninguém chamei de mestre, não é? No sentido de que não há nesse mundo alguém que possa determinar o que você deve ou não deve fazer. Há pessoas nesse mundo que dão conselhos, apontam um caminho e deixam que aquela pessoa seja convidada, não é? A ver com seus próprios olhos, a fazer uma experiência com Cristo. É muito importante porque no início do Evangelho de João, Filipe está empolgado com Cristo e parece que recebe uma água fria sobre ele, não é? Como a gente gosta de dizer, um balde de água fria na empolgação que ele está sentindo, quando convida o amigo Natanael. O amigo diz uma coisa que marca uma indiferença até a empolgação do outro, não é? Mas ele tem uma atitude corretíssima. Ele diz, tire as conclusões por si próprio. Primeiro, não fique com a sua ideia pré-concebida de que pode ser que de Nazaré não venha nada que seja bom. Primeira coisa é essa, não é? Você parte do princípio que até agora você só viu virem rebeldes de Nazaré, legumes e peixes, não é? Por causa do lago de Genezaré, o mar da Galileia chamado. Então venha ver você mesmo, não é? Tire suas conclusões, veja por si próprio. E sabemos que Natanael foi assim, não só convidado, mas desafiado a rever os paradigmas e também a fazer uma experiência pessoal com Cristo e ao encontro do Cristo e tirar as próprias conclusões. Então vejamos que aqui o nosso exemplo aqui de Filipe, ele convida alguém a repensar, convida a pessoa a olhar diferente, não é? Daquele olhar que está, a ter uma mudança no olhar. Mas para isso é preciso dar um passo, pense por si mesmo, não vá na opinião da maioria, de que da Galileia não pode vir algo bom, não é? Mas também não estou lhe forçando a acreditar que esse homem que eu encontrei é mesmo o Cristo, aquele que é esperado e do qual está escrito lá na lei de Moisés e nos profetas. Quer dizer que há uma indicação de que, em primeiro lugar, um trabalhador do Cristo convida as pessoas, aconselha as pessoas a ter a sua própria opinião baseada numa experiência. É importante desconfiarmos de pessoas que querem determinar o que nós devemos fazer. Pessoas que nos dizem como devem ser feitas as coisas. Vocês podem estar achando estranho que uma freira católica diga isso, porque a freira tem o voto de obediência e tem um papa também, tem várias superiores e termina lá do papa. Mas a nossa obediência é dialogada. Não existe na vida religiosa a obediência cega. Não é? Nós dialogamos quando algo nos é proposto como obediência. Que sentimos que aquilo vai contra a nossa consciência, nós podemos apelar para uma autoridade
maior que nos ajude a discernir se é o nosso superior imediato que está realmente correto ou se somos nós. Ninguém deve obedecer contra a própria consciência, porque peca. Na vida religiosa antiga se dizia: quem obedece não peca. Hoje em dia se diz: quem obedece peca. Não é? Porque se a minha consciência me diz que aquilo é um erro, que eu não devo fazer, mesmo que me seja uma ordem de um superior religioso, eu não devo. Então se pergunta se o catolicismo vai aos poucos se reformando e se renovando, não é mais momento de, em outros grupos religiosos que não passaram pelos erros históricos e pelos desafios históricos, todos nós sabemos que a história do catolicismo não é o momento agora de fazer aquilo que o católico fazia na Idade Média. Então nós estamos num momento em que há uma crise de referências. As pessoas procuram, como se estivesse num barco à deriva e quisesse lançar a âncora em algo que pudesse evitar que o barco afunde. Mas a pessoa precisa de uma referência, e é importante que tenhamos referências, pessoas que nos servem de exemplos, mas hoje em dia as pessoas estão buscando, de um modo geral, estão buscando gurus, estão buscando a quem ser fundamentalista e dizer assim: eu quero seguir aquelas pessoas que dizem assim: o que você tem que fazer é isto, decidir por mim, fazer escolhas por mim. E é por isso que os grupos mais fundamentalistas são os que mais têm crescido, porque as pessoas querem não mais pensar, não mais escolher, não mais discernir, mas seguir o que é dito por alguém. E a gente tem que tomar cuidado, porque esse é o movimento da nossa época atual, e nós estamos dentro dessa época. Nós não podemos nos deixar levar por isso. Entende? Então, não cabe ao servidor do Evangelho determinar o que as pessoas farão. Cabe ao servidor do Evangelho aconselhar, orientar e convidar a pessoa a ter um olhar diferente daquilo. Mas deixar que a pessoa exerça o livre-arbítrio e faça suas próprias escolhas, porque quando eu escolho seguir uma pessoa para não escolher, para não decidir a minha vida, eu deixo que alguém a decida, eu fiz uma escolha. Eu escolhi que Carlos decidisse a minha vida. E eu sou responsável por tudo de errado que eu fizer, que Carlos me mandar e eu fizer, porque eu fiz uma escolha. Eu não posso me eximir desta responsabilidade. Então, não escolher é uma escolha também. Não é? Não escolher ter o rumo da própria vida é uma escolha. Escolher alguém que me diga tudo que eu tenho que fazer é uma escolha. E somos responsáveis por tudo que escolhemos. Então, também, porque nós estamos dentro dessa época, nós não podemos cair nesta tentação de ser uma pessoa que determina o que os outros fazem e o que não fazem. A organização, nós não estamos numa anarquia. E não vamos confundir de que agora cada um faz o que bem quer. Não é isso. Estamos numa organização, temos estatutos, temos a maneira de nos comportarmos e tudo mais. E temos algumas pessoas que nos exortam e dizem: Aila, você não está agindo de acordo com o Evangelho. Isso é normal. Agora, o que eu não posso nem eu, como trabalhadora do Evangelho, ditar como as pessoas devem conduzir a própria vida pessoal. E eu não devo também deixar que alguém faça isso para mim. Eu tenho que, eu mesma, fazer o discernimento do que Deus espera de mim, do que Jesus espera de mim, do que eu vim fazer aqui, não é? É muito interessante também que segue o Evangelho de João e diz o seguinte a respeito da mulher da Samaria, a mulher samaritana.
Sabemos que Jesus chegou àquela localidade da Samaria, ficou junto ao poço e travou um diálogo com uma mulher que veio para buscar água. E é interessante que às vezes nós nos empolgamos com esse diálogo de Jesus e esquecemos de prestar atenção no final. E o final diz que a mulher deixou ali no poço o seu cântaro e foi à cidade, dizendo a todas as pessoas da cidade: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? Saíram da cidade ao encontro de Jesus. Então, aqui também nós temos a mesma atitude de Filipe com relação a Natanael. A mulher diz: eu encontrei um homem, não é? Que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? Primeira coisa que devemos estranhar é que Jesus não disse tudo o que ela fez. Ele perguntou pelo marido dela. E então disse: você não tem marido. Os que você teve não eram seus, nem este. E foi só isso, foi um assunto da vida dela. Mas aquela conversa a fez rever toda a história pessoal. Então é como se ele tivesse dito tudo o que ela fez. Aquela conversa trouxe à tona, não é, causas do modo de agir, do modo de proceder dela. E é como se ela ressignificou tudo, ela compreendeu as próprias atitudes, o que ela buscava, o vazio que ela tinha e que precisava ser preenchido. Então ela não pôde se conter e tinha que contar para as pessoas, mas ela conta com uma pergunta. Ela disse: um homem disse tudo o que eu fiz, será que ele não é o Cristo? E fez com que as pessoas saíssem da cidade e fossem ao encontro de Jesus. Não é muito interessante que nós temos nesses breves versículos, não é? Do capítulo 4, versículo 28 a 31, uma coisa muito bonita, que é ajudar as pessoas a discernirem. E ajudar as pessoas a discernirem é fazer perguntas às pessoas e não dizer o que as pessoas têm que fazer. A pessoa nos procura para aquilo que vocês chamam de atendimento fraterno. Nós chamamos de aconselhamento pastoral ou então orientação espiritual. E a pessoa vem: olha, eu estou em dúvida, eu não sei o que é que eu devo fazer. E aí é a hora de perguntarmos a ela: mas o que você sente quando você pensa em tomar esta decisão? Quais são os seus sentimentos? Você se sente consolado ou desolado? É muito interessante, porque a palavra consolação, ela quer dizer consolo, com o chão debaixo dos pés firmes. E desolação é sem solo, sem chão, sem algo firme para pisar. Então não é que algumas coisas que eu possa escolher vai me trazer um prazer momentâneo. Isso quer dizer que porque eu vou ficar alegre é aquilo que Deus espera que eu faça. Não, eu quero, às vezes pode até ser uma decisão difícil, que me exige uma renúncia, mas quando eu penso nisso, apesar da renúncia, eu sinto consolação ou desolação? Essa é uma pergunta básica para ajudar as pessoas a discernirem que decisão tomar, e não dizer o que a pessoa deve fazer. Parece que nós temos um anseio por sermos consultados pelas pessoas a respeito de que decisão ela deve tomar. E nós somos tão rápidos na resposta, como é que eu posso saber a que você veio? Qual é o propósito de Jesus para a sua existência? Para dizer que decisão você deve tomar? Não é melhor que você tome a decisão, que você faça um discernimento de qual será a vontade do Cristo? Então, eu acho que aqui esse cântaro que a mulher esquece, uma pessoa que tinha por objetivo buscar água,
e esquece o cântaro, quer dizer que tem outros objetivos agora, não é? E por isso pode esquecer o cântaro, porque ele está mais com o principal objetivo de buscar água, ela já se sente preenchida e gostaria que as pessoas pudessem também ser preenchidas por aquela água viva que é o Cristo, mas ela apenas pergunta, não é melhor você fazer a experiência? Não sou eu que lhe diz tudo o que você já viveu ou vai viver, mas na luz do Cristo que você poderá ver o significado, não é? Pensar sobre as circunstâncias da sua vida e à luz das circunstâncias da vida, dos seus erros e acertos, do sentimento de consolação ou desolação, tomar a melhor decisão. Não é? Cristo não quer que nós tenhamos gurus, nem que nós sejamos gurus para ninguém, mas que nós possamos trabalhar, não é? Na divulgação da boa notícia do Evangelho e na divulgação do reino do Cristo, não é? Mas sem ser uma lei para as pessoas, sem ser aquela pessoa que define o modo de existir dos outros e que decisões essas pessoas devem tomar. Então, essa mulher samaritana, ela deixou que as pessoas pudessem decidir por si mesmas, por si próprias, sobre o Cristo. E ela fez aquele convite e as pessoas foram encontrar-se com ele. Quer dizer, as pessoas que se decidiram por ir até aquele poço. Não é? As pessoas decidiram ir. E elas tinham que conversar com o Cristo e elas mesmas tomarem a sua própria decisão e saber se era ou se não era o Cristo. Não é? Agora é muito interessante uma outra passagem que é própria mesmo desse modo do evangelista João escrever, que ele diz: eu sou a videira verdadeira, é Cristo dizendo, não é? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu nunca tinha visto uma videira, só estudava sobre as coisas porque queria entender. E quando estive estudando na Espanha, em Granada, passei um período curto de estudos lá. Então, num final de semana, eu estava muito cansada, cabeça... então, disseram, vamos a uma vinha para você conhecer. E nós fomos. Não é? E quando eu cheguei lá, eu fiquei decepcionada. Porque o que havia era uma haste vertical e nada mais. Não é? Não tinha folhas, não tinha ramos, não tinha frutos, não tinha nada. Só aquela haste. E o apoio, uma madeira segurando. E eu disse, mas isso é uma vinha? Isso é porque não é tempo de dar os frutos e nada. Né? Então eu só vi aquela haste. Isso foi Depois eu fiquei admirada como Cristo, a pedagogia do Cristo, como Cristo nos educa, nos ensina. Então... meses depois, disseram, vamos ver a videira. E fomos ver. Então, incrível, cada ramo saía daquela haste. Cada ramo estava ligado àquela haste. Quando nós olhamos outro vegetal, nós vemos que sai um ramo e do ramo sai outro ramo, mas cada ramo ligado à haste. Né? E como que a vinha exige atenção do agricultor. Ele foi me explicar como era que a coisa funcionava. Eu fiquei impressionada. É uma dedicação. Não é? Então, quando Jesus disse, eu sou a videira, aquela haste é a videira. Aquele caule, não é? É a videira. O meu pai é o agricultor. A dedicação para que a videira floresça e dê frutos é do Pai. Né? Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta. E eu entendi porque o moço disse, a gente tem que podar. Nós não podemos deixar que um galho desse, que não dá frutos, enfraqueça a videira,
sugando-lhe a seiva e não dando frutos. Temos que cortar para que os frutos dos outros galhos sejam, não é, frutos. Então eu disse, agora estou entendendo o Evangelho de João, não é? E todo ramo que dá fruto, ele poda. Que é para dar fruto, mais fruto ainda. Então, não vai arrancar o ramo todo, mas vai podar. Né? Então, se por acaso você passar por algum aperto, talvez esteja sendo podado, porque dá fruto, mas pode dar melhores frutos, não é? Para que dê mais fruto ainda. Ele diz, todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Aqueles galhos que foram cortados, já não davam fruto quando estavam unidos. Cortados, não dão frutos. Não damos frutos por nós mesmos. Nós só damos frutos permanecendo no Cristo. Eu lembro agora de uma história interessante que na minha juventude, quando eu estava pensando em ser freira, me deram alguns livros de santas freiras e de testemunhos de outras freiras, e eu me lembro agora que eu li um livro de uma irmã, uma freira dos Estados Unidos, que tinha o dom dos milagres, da cura física, Brigid McKenna. E ela escreveu um livro chamado Milagres Acontecem de Fato. E ela mostra que elas antes não acreditavam em milagres. E depois ela não só acreditava em milagres, mas como Cristo realizava milagres através dela, né, que era uma coisa impressionante. Então ela disse que ela passou a ser convidada para fazer muitas palestras, viu, Carlos? Eu não sei se ela lhe conheceu, mas ela colocaram alguma coisa na época que nem existia o YouTube, mas alguém, não é? Então, como ela aconteciam as curas enquanto ela falava. Então, ela pegava um trecho do Evangelho e ia explicar o trecho do Evangelho. E aí, que acontecia que as pessoas eram curadas de doenças incuráveis e até pessoas com problemas físicos, alguma deficiência física, que precisava de uma assistência maior, eram também curados, era uma coisa notória, todos podiam ver, e acontecia enquanto ela estava falando, né? Então ela começava a falar e ao redor dela, mais para frente, ficavam as pessoas que precisavam de alguma cura, de algum milagre, e isso acontecia normalmente, né? E ela não parava de falar, não. Ela continuava fazendo a explicação do Evangelho para ela, o Evangelho estava em primeiro lugar. E também ela não prometia nada, se acontecia ou não acontecia, era com ela, né? Então, deixava que Cristo mesmo resolvesse isso. Então, ela passou a fazer muitas palestras, e quando ela passou a fazer muitas palestras, ela disse que não tinha mais tempo para fazer aquela meditação, fazer aquele silêncio. E o que acontece é o seguinte: quando a gente tem muitas atividades, a gente tem que acordar de madrugada. Porque se a gente não orar de madrugada, pode ter certeza que durante o resto do dia não vai ter condições, né? Então, o que acontece? Ela disse que não tinha mais tempo, eram tantas palestras, eram tantas pessoas em busca dela, e ela não tinha mais tempo para fazer as orações, para fazer aquele silêncio, aquela meditação, aquele contato maior com Cristo dentro do coração. E aí, ela disse que um dia ela estava se preparando para dar uma palestra, e por algum motivo a palestra demorou. E como é normal, quando nós estamos perto de está se aproximando a hora da palestra, nós ficamos um pouco agitados, então é preciso a gente, né, nos minutos anteriores, a gente dá um jeito de aquietar-se e tudo. E aí, como demorava, por algum problema técnico, possivelmente, não me lembro, ela começou a fazer aquele silêncio, aquela reflexão, e ali lhe veio uma imagem mental.
ela disse que era um pouco parecida com essa história da mulher samaritana. Mas só que quem estava sentada junto ao poço era ela. Então as pessoas vinham, multidões vinham, e ela tinha um cântaro, ela puxava a água daquele poço e dava para as pessoas bebiam e ficavam bem. E aí ela disse que aos poucos ela foi vendo que ela mesma já não colocava o cântaro no poço, já não puxava água. E aí ela começou a ficar aflita, isso do lado do poço, mas não puxava mais a água do poço, não tirava mais a água do poço. E aí ela ficava aflita porque aquelas multidões vinham a ela, e aí ela ficou aflita porque não tinha água ali naquele cântaro, e também ela não lembrava de puxar a água do poço. Então o que ela fez? Ela quebrou aquele cântaro, ela triturou aquela cerâmica, ela pegou aquele pó e dava para as pessoas aquele pó, e as pessoas desmaiavam, as pessoas caíam, iam desmaiando. E ela ficando aflita e entregando aquele barro, aquela coisa da cerâmica, e as pessoas morrendo, e as pessoas provavelmente morriam. Então ela ficou aflita e disse: meu Deus, o que será isso, meu Jesus, o que será isso? E ela disse que então ouviu uma voz que dizia dentro dela: quando você tira a água do poço, que sou eu, e dá para as pessoas, você dá vida em plenitude, porque é a mim que você dá para as pessoas. Quando você não tem contato comigo e dá de si mesmo, você mata as pessoas. Eu digo que fiquei impressionada com esse relato dessa freira. Então ela disse: não há como eu fazer o trabalho da seara do Senhor sem contato com o Senhor, porque sem mim ninguém pode produzir frutos, não é? Ele diz: como o ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Então, vamos ver uma coisa. Quando nós, às vezes, ouvimos alguém que é muito simples e não tem nem estudo, mas nos explica um texto, nos dá uma palavra, quanto que nós saímos preenchidos. Não é? Eu conheço um senhor lá no Piauí chamado Afonso. Ele quase não diz uma frase correta no português. Mas quando ele fala, não há quem não se emocione. Não há aquela pessoa que diz: que palavras que preencheram o meu coração. Mesmo quando ele dá um puxão de orelha na gente. O senhor Afonso. Né? Então, as pessoas têm um vínculo com Cristo. Tem uma conexão, tem uma comunhão com Cristo. Então, quando essas pessoas, elas falam, nós sentimos no nosso coração um aquecer do nosso coração. Agora, quando a gente não tem aquele momento de intimidade com Ele, por mais que tenhamos conhecimentos intelectuais, como diz a professora Maria Garcia, estava ali dizendo, uma coisa é o departamento daqui, outra é o departamento daqui. A gente sabe das coisas aqui, mas aqui é um departamento. Então, a pessoa nos traz conhecimentos novos. E nós ficamos gratos porque não sabíamos de algo e ficamos sabendo. Mas outra coisa é o alimento espiritual que a palavra de Deus é. Então, eu já disse uma vez numa palestra lá no outro espaço do Recanto da Prece, que a minha vida, ela é antes de uma reflexão do Evangelho que eu ouvi do Padre Caetano, é uma ilha, e depois daquela reflexão é outra ilha. Que a pessoa pode, ao ouvir uma palestra, deixar tudo, deixar pai e mãe e dizer: eu vou apostar no sonho dessa pessoa. Quando é que eu venho? Né? Quando é que eu posso vir para estar próximo do Senhor e lhe ajudar? Ele disse: calma, minha filha, ainda tive que esperar uns 3 anos. Mas por mim,
aquilo que eu ouvi foi decisivo. Aquilo que eu ouvi me fez decidir a minha vida. E eu tinha pressa, não é? E ainda bem que eles tinham o discernimento próprio das pessoas mais maduras, que disseram, vamos com calma. Então, a gente tem que saber, por esse texto da videira e dos ramos, que nós estamos dentro da vinha. Que nós somos ramos. As pessoas vêm até nós as ajudamos materialmente, com alimentos e com uma palavra, com a oração, como vocês fazem, com o passe, nós chamamos de imposição de mãos, não é? Mas passe, imposição de mãos, não importa. Quer dizer, nós ajudamos, mas nós também somos ramos, não é? Nós também estamos nessa vinha, nós também somos podados. Nós também erramos, nós damos menos frutos e mais frutos, menos frutos, mas ficamos daquele vai e vem. Então nós não podemos agir para com as pessoas como se nós fôssemos a videira e eles os ramos. A videira é Cristo. Nós somos tão ramos quanto eles. E o que nós podemos é ajudá-los a dar frutos melhores e mais frutos. Mas nós somos tão ramos quanto eles, não é? Então nós não podemos assumir na vida dessas pessoas uma atitude como se nós já tivéssemos terminado o nosso processo de construção, de evolução, que nós já tivéssemos conhecimento sobre a nossa vida, sobre a vida do outro, sobre o propósito do Cristo, como se todo o plano do Cristo para nós e para as pessoas já estivesse claro na nossa frente. Nós vamos conhecendo isso aos poucos, não é? Vamos discernindo. Então, sabemos que viver é um processo dinâmico que exige reconfiguração o tempo inteiro. Então, eu estava pensando, outra vez, até comentei, eu gosto muito da tecnologia. Acho que toda a tecnologia devia ser usada para a divulgação do Evangelho. Então, agora eu fiquei impressionada com um negócio chamado GPS. Eu fiz uma viagem um pouco longa e usava um GPS. Não é? E é interessante que a pessoa dizia assim, eu conheço mais ou menos como chegar, mas para ter mais segurança, vou ligar o GPS. E então nós entramos numa via que parecia o trânsito muito engarrafado. E a pessoa, então o GPS calcula, não é, a rota que seja menos engarrafada. E aí a 300 metros dobre à direita, e ela dirigindo o carro dizia, dobro não, que você vai me levar para uma situação perigosa, não vou, e continuava, né? E aí, como não fazia o que tinha sido orientado, aí ficava rodando assim uma setinha e aparecia, não é? Refazendo a rota. Pois é isso. Nós estamos num processo dinâmico, e aqui e acolá, a gente devia fazer uma coisa, a gente faz outra. O que a gente tem que fazer? Refazer a rota. A gente tem que... Vamos ver agora como é que eu faço para chegar onde eu tenho que chegar. Porque enquanto eu não chego onde eu tenho que chegar, eu tomo atalhos, eu vou para situações perigosas, eu entro no engarrafamento, fico muito tempo parado. Mas o importante é refazer a rota para chegarmos lá. Então, nós temos que também considerar isso quando tratamos com as pessoas. As pessoas, elas às vezes precisam de uma ajuda para refazer a rota, para poder chegar onde tem que chegar. E são elas que têm que discernir isso, não é? Então, ela dizia, eu estava do lado, eu só me admirava. Ela dizia, não vou não, que é perigoso, não vou ficar aqui mesmo, não vou dobrar à direita coisíssima nenhuma. Você vai me levar para o cheiro do queijo, ela dizia. Então, naquela brincadeira de discutir com o GPS, ela foi tomando decisões. Então, nós podemos agir assim, a gente diz, olha, é melhor por aqui. Mas aí cabe a pessoa decidir. E aí, se a pessoa decide alguma coisa que leve para uma situação difícil, não cabe a nós dizer assim, eu bem que eu te avisei. Não, o GPS não diz isso. O GPS diz assim, vamos reconfigurar a rota. Não é? Bem que eu te disse, não é que não devia ir por aí, mas não, o GPS não diz isso, não aparece isso no GPS, eu bem que eu te disse, não apareceu nenhuma vez, né? Apareceu assim,
refazendo a rota, não é? Vai reconfigurar a rota. Então, viver um processo dinâmico, o tempo todo nós vamos nos pondo a caminho, e a gente sai e depois nos pomos a caminho novamente, e precisamos uns dos outros. Então, mas o GPS, ele não estava assim, ligado num piloto automático do carro para que ela fosse por onde estava sendo orientada, independente da vontade dela. Não. O GPS dizia, vai a 300 metros, dobra à direita. Então, se ela não dobrou, então vamos refazer aqui e ver como é a melhor forma agora de chegarmos lá, não é? Então, não há uma determinação. Nós não podemos determinar o que as pessoas devem fazer. Elas têm que discernir e decidir-se, não é? Então, é isso que é importante nessa tarefa, né? Já estou encerrando. Então, para isso, já que viver é um processo muito dinâmico, não é? É muito interessante também, no final, mais para o final do Evangelho de João, já no capítulo 18, Jesus diz assim: eu nasci e vim ao mundo para isto. 2 pontos. Para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Então é muito interessante a clareza que Jesus tinha. Para isso eu vim ao mundo. Para ele era claro. Para ele era claro o que ele veio fazer aqui. Era totalmente claro. Mesmo assim, o Cristo se recolhia para orar. Ele queria estar em conexão profunda. A comunhão de Cristo com Deus é algo tão profundo. O vínculo de Cristo com Deus é algo tão intenso que nós não podemos nem sequer imaginar. Não faz parte das nossas experiências. Nós não podemos imaginar essa conexão. Então, ele não queria dar um passo que não fosse a vontade do Pai. Então, qual é a minha tarefa? Para que eu vim? É isso que temos que levar as pessoas a pensar, e nós também. As pessoas dizem, eu não sei se eu faço isso, eu acho que eu vou fazer, eu estou magoada com fulano, eu não perdoo. Aqui você veio? O que você está fazendo aqui? Você tem alguma noção do propósito da sua vida? Você já pensou alguma vez na pergunta, para que eu vim? Para fazer o que eu nasci? Porque nós pensamos muito no passado, em dizer, eu tô passando por isso, mas é porque eu errei, agora eu tenho que sofrer as consequências, estou pagando. Ou então diz, Deus está me castigando. Mas as pessoas perguntam o que elas vieram fazer aqui, onde que elas têm que chegar para poder refazer a sua rota, para saber se pelo menos saiu da rota, pegou um atalho, está indo para um lugar perigoso. Como que eu vou saber se eu estou me desviando do caminho certo, se eu não souber a que eu vim? Porque o nosso problema é que nós não fazemos coisas muito graves. Nós que estamos vivendo, trabalhando para o Cristo, nós não fazemos coisa gravíssima. Nós fazemos erro, mas nós não fazemos coisa gravíssima. Então, o que é comum? O que é comum é que uma pessoa, quando faz uma coisa muito grave, quando ela quer mudar, é uma coisa extraordinária. Ela quer realmente mudar, porque ela sabe, todos sabem que o que ela fez é grave. Mas como nós ficamos fazendo pequeninos erros, nós erramos muito a prestação, cotidianamente, não é? Então, como nós vamos somando os pequeninos erros, nós não nos chocamos conosco mesmo. Como eu não me desvio uns 100 ou 200 quilômetros, é só 1 ou 2, então eu não noto que me desviei do meu propósito. Então eu só posso ter um pouco de consciência se eu me desviei do meu propósito, se eu tiver pelo menos a pergunta, o que eu estou fazendo aqui? O que Deus quer de mim? O que o Cristo quer de mim? Para que eu nasci? Eu nasci para quê? Eu não estou aqui à toa. Alguma coisa eu vim fazer aqui. Não é? Então, e aí, qual é a minha tarefa na minha existência? Qual é a minha tarefa? Não é? E aí a gente tem que focar no essencial.
Porque aí a gente tem uma distração muito grande. A gente se distrai olha, a principal forma da gente se distrair hoje é com o ativismo, o excesso de fazer muitas coisas. E aí, nós, já que temos que trabalhar por Cristo, então vamos fazer 1001 coisas. Olha, é bom a gente ter presente um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 7, que Jesus diz assim: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, uma só é necessária. Então a gente tem que ter um pouco de foco. Eu não posso, se eu fizer demais, eu vou acabar não fazendo muito bem nada, e eu não presto atenção no essencial. Então, a outra coisa é que a gente não pode confundir o instrumento, a ferramenta, com o trabalho a ser feito, com a necessidade. Então, eu estava ouvindo um dia desses a palestra do Haroldo para os trabalhadores espíritas, e ele diz assim: dar palestra é uma ferramenta, não é o objetivo. Então, eu não posso ter como propósito dar palestra. É só uma ferramenta. Dar palestra é uma ferramenta. Achei interessante, achei profundo isso, não é? Então, nós não podemos confundir a ferramenta com o propósito, com a finalidade. Porque a finalidade é o sentido na minha vida. E o sentido na minha vida não é igual ao sentido na sua vida, porque a sua vida é outra. O seu plano de existência é outro, o propósito da sua existência é outro. Então, na nossa existência, nós realizamos muitas coisas, mas não podemos confundir aquilo que nós fazemos com a meta a ser atingida. É que aí a gente confunde as coisas. Então, só para encerrar, eu queria encerrar com uma palavra do João Batista, que eu admiro muito o João Batista, apesar dele achar que ele é durão, mas eu admiro muito. E no capítulo 3 do Evangelho de João, quando os discípulos dizem assim: olha aí o que está acontecendo. Aquele cara que você falou dele, ele está tendo muito mais discípulos do que você. Olha, a concorrência está grande. Você fica esperto, João, porque senão você não tem mais discípulo, quem tem é ele, não é? E aí o João responde: é necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra, pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. E é tão interessante essa passagem do João Batista dizer assim: eu sou daqui. Ele vem do alto. Ele está acima. Então ele tem que crescer mais e eu diminuir. Na minha tarefa, eu sei a avaliação que eu faço da minha tarefa, se ela está de acordo com como deve ser. Cristo está crescendo e eu diminuindo, então estou indo bem. Eu estou crescendo e Cristo está diminuindo, eu estou indo pessimamente. Péssimo. Estou errada no meu proceder. Então, veja só, nosso papel é testemunhar, é exemplificar, não é? Sem querer ser para o outro, aquela pessoa que determina o que o outro deve fazer ou vai fazer, mas através do nosso testemunho, não é um erro nós servirmos de referência para alguém. Ora, mas se, digamos assim, eu moro numa cidade que se chama Fortaleza por causa do farol, né, que iluminava os navegantes, não é? Então, se eu estou perdida no mar, naquela escuridão de antigamente, e eu vejo uma luzinha, por menor que seja, eu tomo cuidado. Eu sei que ali é terra, ali pode ter os recifes, ali eu tenho que tomar cuidado, mas eu tenho uma orientação. Era assim que os navegantes, antigamente, eles tinham algum auxílio através das fortalezas e dos faróis, que está bem em frente, né? A torre lá do farol está bem em frente lá da faculdade onde eu... Mas nós estamos hoje num perigo muito grande,
que é, em vez de sermos uma luz, né, assim, na escuridão, para que alguém possa se orientar, nós estamos à mercê de uma antiga deusa grega, não é? Uma musa, é uma das musas gregas, não é? Chamada Calíope, a deusa da fama. A deusa da fama, se tornar uma celebridade, ter 15 minutos, não é? As pessoas falarem sobre uma bobagem que eu fiz e um amigo gravou, é sensacional. Então nós estamos querendo estar na mídia, aparecer, e aí aquilo nos confunde, e eu vou dizer, a Calíope é muito exigente. Ela exige que nós neguemos a nós mesmos e a quem mais amamos para poder servi-la, não é? Então hoje tem pessoas que começam, não é, com uma atividade muito simples de anúncio do evangelho, mas aí fica conhecido de muitas pessoas e aquilo lhe sobe a cabeça e de repente se torna uma celebridade e passa a agir como se fosse uma celebridade. Olha, não é bem isso, não é? É mais um testemunho de vida. Não há nada errado em sermos conhecidos, desde que o Cristo cresça e eu diminua. Não há nada errado nisso. Mas é o que acontece conosco. Então, a gente deve ter cuidado e responsabilidade, né, com isso, com as pessoas que nos veem. Então, a quem mais é dado, mais é cobrado. E quando as pessoas nos conhecem, mais pessoas nos conhecem, mais pessoas olham para aquilo que nós dizemos, aquilo que nós fazemos. Então, a gente pode ser que a nossa palavra fique aí jogada ao ar e não atinja ninguém, porque ela não condiz com a vida que a gente leva, não é? E a gente, o tempo todo, a gente é colocado no desafio de lidar com os nossos sentimentos e com o sentimento dos outros. O tempo inteiro nós somos desafiados em como que nós mantemos os laços, que tipo de laços podemos ter com as pessoas, não é? Que quando causamos alguma coisa, ou ela nos causa nós. Que tipo de relacionamento podemos ter, devemos ter, que tipo de sentimentos temos, não é? Então, o que eu desejo para vocês é que nós possamos nos apoiar uns nos outros para continuarmos nessa meta, né? Sem nos acharmos que somos melhores do que ninguém, que já estamos mais evoluídos do que alguém, que nós não sabemos nada disso. Nós não temos consciência sobre essas coisas. Então, sem querer determinar a vida dos outros, mas assumir as tarefas, as atividades, de modo focado, de modo sabendo o que é essencial e também com muita responsabilidade, porque as pessoas nos observam, não é? A gente estava numa conversa aqui que foi gravada e quem está assistindo pela internet depois vai ver, quando uma jovem evangélica diz que para ela, ela leva muito a sério uma palavra que ouviu, que às vezes nós somos a única Bíblia que alguém lê. Então nós não estamos aqui na seara do Cristo para ser um Deus para as pessoas, um guru para as pessoas. Nós estamos aqui para que as pessoas possam, junto conosco, nos apoiando uns nos outros, chegarmos aonde devemos chegar. E é isso que eu espero e é isso que eu peço a Jesus para todos nós. E muito obrigada por ficarem me escutando esse tempo todo que eu passei do meu tempo. Mas ainda ainda temos um tempinho para fazer uma pergunta, né, Carlos? Então vamos ver se fazemos alguma pergunta. Não necessariamente será uma pergunta, mas às vezes uma reação, não é? As coisas que foram ditas. Talvez vocês fiquem inibidos com o Carlos filmando, não é? Mas finjam que o Carlos nem a câmera existe, que é isso que eu faço. Eu finjo que não existe câmera. Não estou. A senhora disse chegarmos lá, né? Nós espíritas sabemos que Jesus não quer que
que a gente chegar à luz, né? Eu pergunto a senhora, chegar lá, na sua visão. Chegar no propósito para o qual o ser humano foi criado. Ser um ser de bem. Chegar a um nível que Jesus chama no Evangelho de João de vida plena, de que nós possamos amadurecer moralmente, não é? Nas nossas capacidades de compreensão, de conhecimento, de amar, não é? Então, que nós possamos, que as nossas potencialidades humanas, todas elas, possam chegar ao pleno desenvolvimento. É isso o propósito dos textos do Gênesis e do que Jesus veio ensinar. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Que a vida seja abundante, a vida abundante no sentido de que o ser humano possa chegar à plenitude de todas as suas potencialidades e capacidades. Que, aliás, é o que todas as religiões dizem, não é? É o comum em todas as religiões. Elas podem dar nomes diferentes, mas é o que se diz, não é? Todas as religiões dizem isso. O ser humano está a caminho, não é? A carta aos Hebreus diz que a história humana é uma travessia do deserto. Não pode ficar parado. O pecado é parado. Temos que seguir adiante. Por exemplo, como a senhora estava dizendo, né, que a gente acaba sendo um ponto de referência, as pessoas procuram, né? Procuram. E a gente tem essa dificuldade, às vezes, de determinar que a pessoa fala, eu quero que você fale. Às vezes ela não está pessoalmente, às vezes ela usa o WhatsApp, às vezes ela usa o telefone. A gente, utilizando esse meio também é válido, da gente poder, talvez, a pessoa desabafar com você, conversar com você. É válido também pelo WhatsApp, Ora. pelo telefone. Eu acabei de dizer, eu sou a favor de que a tecnologia seja usada para o Evangelho, não é? Então, o problema não é se é uma presença aqui, porque a presença virtual também é uma presença, não é? Estamos presentes, não fisicamente, mas estamos presentes, porque estamos travando uma comunicação. Então, o problema não é se é por telefone, por uma mensagem do Facebook, por um e-mail ou por qualquer outro meio. O problema não é esse. O problema é quando nós dizemos o que a pessoa tem que fazer. E aí a pessoa simplesmente diz assim, eu faço porque a irmã Ilha disse que é isso que eu tenho que fazer, eu tomei essa decisão. Eu não posso tomar o lugar da pessoa e decidir por ela. Eu tenho que ajudá-la, mas ela tomando a decisão. Ela tem que tomar a decisão. Porque, inclusive, quando ela diz assim, eu não vou decidir, vou deixar que a irmã Ilha decida, ela já decidiu. Ela tomou uma péssima decisão, mas ela decidiu. Então, a gente tem que fazer perguntas para levar a pessoa e deixar bem claro, não, quem vai decidir é você. É a sua vida. Eu posso lhe ajudar a discernir, de fazendo perguntas, você sabe qual é o propósito, você tem ideia de onde que isso vai chegar, não é? As consequências disso e dessa outra. O que você consegue ver possibilidade? Porque tem uma coisa, às vezes a pessoa está com um problema que ela dá tanto enfoque ao problema que ela não vê as diversas possibilidades de solução ou de decisão a tomar. Ela acha que o problema não tem solução. E na realidade tem diversas possibilidades de como reagir àquela situação. Que nem sempre é a solução que nós esperamos ou que seja uma solução. Mas são decisões, escolhas feitas dentro de uma situação difícil. E são várias possibilidades, sempre, não é? Várias. Então a pessoa está numa cruz. Eu cometi erros, crimes, fui julgado, o Império Romano me julgou e eu estou na cruz. Então não tenho mais nada a fazer, nada a decidir. Não, tem um cara bem ali do meu lado que eu ouvi dizer que ele fez muita coisa boa. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer, ei, você aí,
você que dizem que é o Cristo, você me perdoa pelo que eu fiz? Você me acolhe no seu reino? Eu posso dizer assim, ei, você aí, por que você não tira a gente daqui, você não tem poder? Por que você não tira a você e a mim? Não é? Eu estou na hora de morrer e eu estou decidindo com que sentimentos eu vou morrer. Então não há como o ser humano não escolher. Até quando ele acha que não escolheu, ele já escolheu. Certo? Então, nós temos que ajudar a pessoa a reagir do modo mais adequado, mas a pessoa que tem que decidir. Né? A decisão final é dela. A decisão é dela. Porque ela, às vezes, a pessoa não quer decidir, ela acha que não decide, e ela transfere a decisão para outra pessoa. Por quê? Porque quando vier a consequência, eu digo assim, mas eu só cumpri a orientação que me deram. Ah, é? E por quê? Você não tem consciência? Você não tem capacidade? Você não tem livre-arbítrio? Não, você é responsável sim. Quem mandou você fazer do jeito que a pessoa disse? Né? Não foi você que se decidiu fazer o que o outro disse? Então você é responsável pelo que aconteceu. Então o que as pessoas querem? Tirar a responsabilidade, as consequências do que lhe acontece na vida e transferir para alguém. Só que ela tem que ficar bem claro que ela é responsável. Ela é responsável. Quando ela diz assim, eu não quero saber de ser responsável por isso, eu vou fazer o que a irmã Ilha disser, ela já é responsável. Se ela seguir a risco, ela é responsável. E eu sou responsável junto com ela, pelo que lhe acontecer. Porque eu ousei tomar o lugar de Deus e dizer o que ela tem que fazer. Então isso não se aplica, obviamente, aos filhos, com os filhos pequenos, que o pai tem que orientar, tem que educar. Mas para tudo, as pessoas têm que saber o porquê. Teve idade da razão, tem que saber porquê. Por que eu quero que você faça isso, meu filho? Por que eu acho que você não deve fazer isso? Não é? Então, é minha responsabilidade. Quando você estiver totalmente com a sua vida nas suas mãos para você fazer o que quiser, e você decide, mas você está, como diziam a minha mãe e meu pai, você está debaixo do meu teto. Então, chega a hora, eu sempre fui uma filha obediente e cheia de conflitos em casa. De dizer, mas querem decidir minha vida, não sei o que, mas no fim das contas fazia. A primeira vez que, apesar de toda a reclamação e rebeldia, a primeira vez que eu disse assim, não, eu vou fazer, isso, foi quando eu fui para a comunidade religiosa. Eu disse, foi para isso que eu vim, é isso que Cristo está me chamando e eu vou. Independente de vocês aceitarem ou não, eu vou. Aí foi. Todo mundo se assustou, porque eu nunca tinha tomado uma decisão assim. Uma coisa é a gente querer o que não deve, discutir com os pais e dizer, mas eu não vou dar desgosto, vai que morre por minha causa, e por qualquer outra coisa que a gente acaba cedendo. Mas dessa vez eu disse, não, agora é a minha vida, com licença, eu decido. Então eu decidi ir. É certo? Então aí as consequências são minhas, não é? São minhas. E foi a minha vida. Agora, não é porque alguém me ditou isso de fora. Então tem alguém que vai para uma profissão porque alguém escolheu. Casa com fulano ou não casa com fulano, separa ou não separa, faz uma viagem ou não faz. Qualquer coisa porque disseram, não vai, pelo amor de Deus, não vai. Não, uma coisa é um conselho. Acho bonito que Paulo servia muito de referência para as pessoas. Quando perguntaram a ele algumas questões bem práticas sobre o casamento, ele diz, eu tenho uns conselhos. Não é revelação. Não trate isso como revelação divina. É um conselho. Né? Isso só é conselho. Né? Você tem muitos conflitos, dificuldades para decidir, aceitar, se envolver em um trabalho como ele, dessa natureza, e também enfrenta a existência dentro da sua comunidade em função de desenvolver esse trabalho? Não, primeiro, eu nunca tive dificuldade, porque para isso eu vim. Conflito comigo mesmo, não. Sempre que eu me lembro, eu sempre me perguntam sobre o diálogo interreligioso. Eu digo que eu sempre não me lembro de nenhuma fase da minha vida em que eu não tivesse exercido o diálogo interreligioso. Né? Agora, eu faço isso oficialmente como irmã Aila, né? Há 26 anos atrás que faço isso como irmã, né? Freira católica.
Obviamente, desses 26 anos de oficiais de diálogo interreligioso, eu tenho apenas 10 anos de diálogo interreligioso com o movimento espírita. Eu comecei em 2006, nós estamos em 2016, então são 10 anos. No início é estranheza, não digo dificuldade, mas estranheza, tanto por parte dos espíritas quanto por parte dos católicos, como aconteceu também com as outras denominações quando eu comecei. Houve estranheza dos judeus, né? Houve estranheza do católico com os judeus. Perguntaram se eu estava querendo ser judia, de tanto que eu ia na sinagoga. Os evangélicos, né? Houve estranheza deles e hoje vem estranheza dos católicos. Acharam estranho, mas não é questão de sofrer perseguições ou qualquer coisa assim, não, nunca, né? Nunca. Da minha comunidade religiosa, nunca tive nenhum problema, nem de hierarquia católica, porque essa é a orientação oficial da Igreja Católica há 50 anos, é que se exerça o diálogo. E o diálogo está sendo exercido por muitos. Agora, qual é a minha diferença? A minha diferença é que eu vou onde a pessoa está. Porque o diálogo está sendo há 50 anos que temos, olha, na mudança da igreja, que foi o Concílio Vaticano II, que foi de 1962 a 1965, estavam presentes teólogos evangélicos, estavam presentes judeus, não é? Então, a abertura desse concílio, com todos os bispos do mundo, para essa renovação da igreja, a abertura, o cardeal fez várias citações de um judeu chamado Abraham Joshua Heschel, né, que foi um judeu que mantinha um diálogo ecumênico muito forte com Martin Luther King, né, que inclusive participou das passeatas em favor dos direitos dos negros, etc. Então, você vê que isso está há bastante tempo, mas a minha diferença é que eu vou até onde o outro está. Porque eu acho que para dialogar, uma das coisas que aprendi também com esse judeu, que é citado no início do Concílio Vaticano II, é que ele saiu na primeira página do jornal, na passeata com Martin Luther King. Então, os judeus perguntaram o que você estava fazendo lá, né, com aqueles cristãos. Ele disse, eu fui levar minhas pernas para orar. Então, eu posso parafrasear isso, e quando as pessoas me perguntam o que você foi fazer no centro espírita, eu fui levar minhas pernas para orar. Não é? Eu fui estar junto com os outros, porque se eu tenho que dialogar, não posso ficar em casa com os braços cruzados esperando que alguém venha conversar comigo, não é? Se eu quero conversar, então sou eu que tenho que sair para conversar. E vou até a casa do outro, quando o outro me aceita, se não me aceitar, não há problema, não é? Então, o diálogo é algo que acontece assim. Não sou eu que tenho abertura, é vocês também, porque estão me escutando, estão me acolhendo, não é? Então, também estão. Então, eu fico muito grata a Jesus por ter me colocado no diálogo interreligioso, e eu estou esse ano celebrando esses 10 anos de diálogo com o movimento espírita, não é? Eu sou muito grata, eu já tive muitas felicidades. Agora, como diz Paulo, não é contra homens de carne e de sangue que nós estamos lutando. Então, desses, às vezes, a gente leva algumas pancadas. Mas não tem problema, porque não se compara a um naufrágio, a ser picado por víbora e qualquer outra coisa que Paulo tenha passado. É bem mais leve, não é? Agora, você diz assim, ela diz que está há 10 anos no diálogo com os espíritas. Não foi agora, acontece que nem todo mundo é igual o Carlos para botar gente no YouTube lá, para todo mundo saber, não é? Então isso aí é mais recente. Mesmo assim, eu já tenho vindo bastante vezes, né, a Campo Grande, né? Muitas vezes já. Certo? Então, para mim é uma alegria imensa estar com vocês sempre. Agora, o que eu tenho muitas obrigações mesmo na minha comunidade, na minha vida, no exercício da minha vida religiosa e profissional, e eu não posso estar em todos os lugares que as pessoas necessitam. E às vezes as pessoas ainda estão muito apegadas à presença física. Venha cá na minha cidade, você não vem na minha cidade. Eu disse, mas eu fui através da internet, não é?
Eu acho que esse meio, né, de divulgação que Carlos e Beth fazem me ajuda muito, porque assim eu posso ir até as pessoas, não é, quando eu não posso ir fisicamente. Isso é muito importante, não é? Então, não há como poder dar conta de todas essas viagens e estar presente em todos esses lugares. Não há como, não é? Nem que eu vivesse só para isso, e eu não vivo só para isso. Isso é só um instrumento, não é o propósito da minha vida. O propósito é exercer a minha vocação religiosa, exercer o cristianismo dentro dessa vocação religiosa, conciliando, criando pontes, diminuindo as distâncias ideológicas das pessoas, que estão entre as pessoas. Esse é o propósito da minha vida, não é? É assim que eu vou me edificar, é assim que vou me tornar uma pessoa melhor, é assim que eu vou exercer a minha vocação. Essa é a minha característica pessoal, ela se manifestou desde a minha infância, né? Então eu noto que isso é uma constante na minha vida, certo? Então as palestras são apenas ferramentas, são instrumentos. E elas podem desaparecer. O diálogo interreligioso não vai desaparecer enquanto eu estiver vivo. Enquanto eu estiver vivo, eu vou estar exercendo o diálogo interreligioso, com palestra ou sem palestras. Isso é só um instrumento, só uma ferramenta. Estando ou não estando na internet, isso é só uma ferramenta, só um meio, não é? Certo? Então, já acho que podemos encerrar, não é, Carlos?